Fala galerinha do segundo ano, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? O meu nome é Marcos Girão, eu sou professor de Educação Física, trabalho lá na EREM Joaquim Olavo, em Carpina. Vou até aproveitar e deixar um abraço, um cheiro para todo mundo lá em Carpina, lá na minha escola, né? Meus alunos e meus colegas de trabalho. Bom, eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre um conteúdo muito importante na Educação Física, jogo. Jogo é o conteúdo estruturante aí que a gente vai trabalhar e, com um tema, que é um tema muito interessante, que são conceitos, valores, hábitos, atitudes que constituem a prática dos jogos, e os aspectos socioculturais dos jogos. Então nós vamos basicamente, galera, refletir aí, aprofundar o nosso conhecimento sobre historicidade, tipos de jogos e fazer algumas reflexões sobre o jogo, e os aspectos que estão ali relacionados ao jogo na nossa sociedade. Beleza? Então olha só, corta para o slide, vem comigo, foca na tela para a gente poder começar essa aula, tá bom? Aqui um roteiro super rápido e básico, tá? Então a gente vai relembrar alguns conceitos importantes, tudo bem? Depois nós vamos falar sobre historicidade e tipos de jogos, e aí sim nós vamos entrar na discussão sobre os aspectos sociais e culturais, do jogo, tudo bem? No final eu vou fazer uma retomada dos conceitos mais importantes que nós discutimos, que é a nossa conclusão. Beleza? Vamos nessa então, olha só. Primeiramente, relembrando alguns conceitos importantes. Eu trouxe essa tabelinha aí para você e se ambientizando, se acostumando aí, com a ideia de jogo, tá bom? Jogo e esporte são dois fenômenos culturais que eles são diferentes, tá bom? O jogo, ele é lúdico. O que é lúdico? Quando a gente fala de ludicidade, o que é isso, Basicamente, de maneira bem resumida, significa prazer pela prática, Prazer por fazermos aquela prática. Então, o jogo ele é lúdico, nós sentimos prazer, nós fazemos porque queremos, porque gostamos, porque podemos fazer. Tudo bem? Enquanto que, por outro lado, o esporte não. O esporte ele é competitivo. No esporte, a busca pela vitória é o que interessa. A busca pelo sucesso. A competição é o maior norteador, é o norteador do esporte. Bom, no jogo, quando a gente fala de regras, no jogo elas são dialogadas, elas são decididas entre os participantes, enquanto que no esporte são institucionalizadas, Elas vêm prontas, vamos dizer assim, pelas instituições que regem, que organizam o esporte, tá bom? O jogo ele permite ampla participação, qualquer pessoa pode jogar, galera. Já o esporte não, no esporte a gente seleciona os melhores jogadores para que eles possam participar. E por fim, o jogo ele permite criação, ele permite liberdade, de decisões, de escolhas, Enquanto que no esporte ocorre a institucionalização, ou seja, instituições, pode voltar aqui para mim, instituições decidem o que é que vai acontecer em relação àquele esporte. Eu vou te dar um exemplo, o mais comum, acredito que você vai conhecer. A FIFA é a organização que toma conta, que gere o futebol no nosso planeta. Tudo bem? Bom, então, quando a gente fala de jogo e de esporte, a gente está falando de dois fenômenos diferentes. E o que é que eu quero te lembrar? Eu quero te lembrar aqui que o jogo e o esporte, eles são produções culturais que recebem fortes influências sociais, tá bom? Então, existe uma forte influência da sociedade na forma como nós jogamos, na forma como nós praticamos esporte. Tá legal? Além disso, é claro, eles são muito importantes para o desenvolvimento da nossa civilização. Historicamente, o jogo ele é muito importante para a nossa civilização. Eu vou pedir para voltar para o slide para você ver a última frase que está aí na tua tela. Olha só. Ela diz assim: o jogo é uma atividade livre e voluntária, exercida dentro de limites. Isso é o conceito de jogo, tá bom? Dentro de limites. Quais são os limites? Regras, tempo, espaço, Agora, estes limites são, como eu já falei, negociáveis, dialogados, decididos em conjunto, ok? E o jogo carrega nele mesmo, carrega em si um forte sentimento de alegria e de prazer pela sua prática. Então, quando nós jogamos, pode voltar aqui para mim,
quando nós jogamos, nós temos dentro de nós um sentimento de alegria, um sentimento de prazer, um sentimento de satisfação em estarmos ali realizando, né, aquela atividade. Tá legal? Bom, dando sequência na nossa aula, a gente entra, né, começa a entrar aí um pouco, só para a gente relembrar rapidamente na questão de tipos de jogos, tá bom? Quando a gente fala em tipos de jogos, basicamente nós vamos falar de quatro tipos. Jogos populares, que são aqueles jogos de rua, né, os famosos jogos de rua. Os jogos de tabuleiro, que também são chamados de jogos de salão. Inclusive, esse é até o melhor nome para a gente utilizar, tá bom? Jogos de salão. Jogos esportivos, que são jogos que estão ali, são derivados, né, vamos dizer assim, de algum esporte. Eles carregam um forte teor de esportivização, tá bom? Então, parece um esporte. E, por fim, os jogos eletrônicos, os jogos digitais, galerinha do Free Fire aí e tal, né? Então, os jogos digitais também são tipos de jogos. Coloca na tela pra galera anotar, quem não anotou ainda, anota aí no teu caderno, olha só. 4 principais tipos de jogos: populares, tabuleiro ou de salão, esportivos e eletrônicos. Avançando, a gente entra na discussão de historicidade. Qual é o contexto histórico relacionado ao jogo? Então, quando a gente fala do jogo, nós sabemos que o jogo está presente na condição, na vida humana, desde o início da nossa civilização, tá bom? Então faz muito tempo que o homem joga. E, inclusive, o homem existe também porque joga. O jogo ele é extremamente importante para a nossa sociedade. Eu disse no começo da aula que nós jogamos, né? Nós somos humanos também porque jogamos. O jogo ele nos caracteriza enquanto pessoas, enquanto seres lúdicos. Lembrando, lúdico significa sentir prazer ao realizar uma determinada prática. Ora, você vê aí que existem diversos registros históricos que confirmam pra gente aquilo que eu te disse. O jogo é praticado há muito tempo na nossa sociedade. E em vários locais diferentes, tá bom? Entre os povos indígenas no Pacífico, nas Américas, na Ásia, entre os povos africanos, as tribos africanas, desde sempre o homem joga. Beleza? Por fim, galera, volta pra mim, então. O jogo, ele é uma forma de expressão, né, que pode ser recreativa, pode ser utilitária, pode ser religiosa, como há muito tempo os homens jogavam muito por questões religiosas. E até hoje, até os nossos dias atuais, o jogo, ele representa, ele reproduz, ele expressa a nossa realidade. A realidade cultural, da nossa cultura, da nossa sociedade, etc. Tá bom? Beleza? Vamos avançando, vamos discutir um pouquinho os aspectos, né? Quais são esses aspectos socioculturais aí do jogo, né? Primeira coisa, quero lembrar a você, o jogo é uma manifestação humana, é um fenômeno social, é um fenômeno cultural. E aí, quando a gente fala, né, da importância do jogo e suas relações com a sociedade, a gente precisa dizer que o jogo ele nos permite resolver conflitos, né? Ele tem um caráter educativo muito forte e, portanto, ele contribui para que a gente possa formar a nossa individualidade, né? Para que nós possamos desenvolver a nossa personalidade. O jogo ele contribui para isso. E existe um senso de coletividade, de integração social muito grande no jogo. Quando a gente fala assim do jogo, enquanto atividade, enquanto fenômeno, a gente sabe que ele pode ser cooperativo, ele pode ser competitivo, ele pode ser recreativo, tá bom? Ele pode ser realizado de diversas maneiras diferentes, tá? E aí o que você precisa entender é o seguinte: o jogo ele se adapta, né? Ele consegue se adaptar, ele é flexível para se adaptar ao contexto em que nós estamos inseridos, tá bom? A realidade social em que nós estamos inseridos. Além, eu repito, isso é importante, além de reproduzir, de expressar traços da nossa cultura, tá bom? Bom, por fim, a essência do jogo, ela é lúdica, né? A essência do jogo é carregada de ludicidade. E aí a gente diz que o jogo é uma manifestação completamente voluntária. Joga quem quer, joga quem gosta, joga quem pode jogar, tá bom? Então o jogo é completamente voluntário, o jogo é pleno, é espontâneo e
né? Ele nos traz um prazer imenso, né, durante a sua prática, tá bom? Bom, eu vou pedir para a gente voltar aqui para a tela para que a gente possa fazer o seguinte, olha só, olha para cá. Quando a gente fala de jogo, quando a gente fala de competição dentro do jogo, a gente precisa deixar bem claro isso daí, né? O jogo, ele pode ser cooperativo, ele pode ser competitivo, e isso também acontece na nossa vida, tá bom, pessoal? Você com certeza já ouviu falar daquela frase que diz assim, a competição é a alma do negócio, né? Você já deve ter escutado isso daí. Bom, quando a gente está num mundo capitalista, globalizado, onde o objetivo é alcançar metas, bater meta, alcançar resultado, obter lucros, então essa frase, ela de fato faz muito sentido. Portanto, a competição ela é explorada ao máximo por aquelas pessoas que são donas do capital. Eu não sei se você conhece, mas eu vou colocar aqui na tela. Esse cara se chama Pedro Cardoso. Esse cara que tá vai aparecer agora, na verdade, na tua tela. Ele se chama Pedro Cardoso, você tá vendo? Ele também é conhecido como Agostinho Carrara, personagem da Grande Família, né? E ele tem uma frase, né, muito bacana que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco sobre ela. Diz assim, no capitalismo, por mais que uma pessoa seja bem remunerada, sempre o dono do capital vai ser infinitamente mais bem remunerado do que qualquer pessoa que ele remunere. Basicamente, o dono do negócio vai ser melhor remunerado do que os funcionários dele, tá bom? Então, de maneira geral, é isso aí que ele está dizendo. Ô professor, Girão, o que isso tem a ver com jogo? Me diz, vou te dizer agora, continua olhando para a tela, olha só. Essa relação, ela também acontece no esporte, tá bom? Então, olha, a frase está aí na tela. No capitalismo, uma pessoa que é bem remunerada, uma pessoa que é dono de capital, né, dono de um negócio, vamos simplificar assim, sempre vai receber mais que os seus funcionários, por exemplo. Volta para mim para eu te explicar. O que acontece? No esporte também funciona dessa maneira. Os donos do negócio, né, os donos, vamos pôr dessa forma, quem está à frente do negócio, o esporte, ele também vai ser muito bem remunerado, tá bom? E aí o que acontece? Qual é a relação disso com o jogo? É que o jogo, pessoal, ele não carrega essa característica. Isso afeta a forma como a gente compreende a competição no jogo. Eu vou te explicar. Pessoal, quando o jogo ele é institucionalizado, ele é transformado em esporte, ele passa a atender os interesses do mundo capitalista, do mundo globalizado, tá certo? Ele passa a ser, então, alimentado, a gente volta lá no primeiro slide, lembra? Eu já te mostrei, pela competição. O esporte, ele é movido pela competição. Então, quando a gente fala de um jogo que se tornou esporte, ele vai ser movido pela competição. Ele vai atender aos interesses do capital, né? Da busca pelo lucro, pela vitória, etc. Quando a gente ainda está falando de jogo, aí não. A competição que existe dentro do jogo, ela precisa ser diferente, né? Por quê? Porque não há essa ideia de buscar vitória, de buscar sucesso, né? De satisfazer uma questão globalizada e capitalista dentro do jogo. E então surge uma reflexão aqui pra gente que eu vou trazer aí para vocês na sua tela. Olha só, a reflexão é a seguinte, essa que tá em negrito, tá bom? Tá bem destacado aí para você. O ser humano é competitivo por natureza ou ele é influenciado pelo ambiente em que ele vive? Eu vou repetir. O ser humano é competitivo por natureza ou é influenciado pelo ambiente em que ele vive? Essa é uma reflexão muito importante. E aí eu vou te trazer aqui algumas ideias, né? Você consegue ver aí, quando a gente fala de jogo, né, nós pensamos que as várias influências que a gente recebe ao longo da nossa vida, da sociedade como um todo, elas são um fator muito relevante para construir o nosso senso de competitividade e de colaboração. Então perceba, o jogo ele está presente na nossa sociedade há muito tempo, como eu já falei a vocês. Mas o jogo ele carrega com ele uma característica de ludicidade, prazer pela prática. Sendo assim, a competição pode voltar para mim. Presta bem atenção. A competição ela existe, ela está presente no jogo, ela é natural. Ela até demonstra que para nós vencer é importante.
Mas aí eu quero te lembrar, qual é a vitória que nós queremos quando jogamos? Qual é a vitória mais adequada dentro de um contexto de ludicidade? Qual é a vitória mais harmoniosa para uma vida em sociedade? Qual é a vitória? É aquela vitória onde eu ganho, o outro perde e, portanto, eu sou melhor e o outro é pior? Ou é aquela vitória onde nós obtemos aquilo que buscamos ao jogar? Prazer, satisfação, felicidade, alegria. Então, quando a gente fala de jogo, me parece o caminho a ser seguido é muito mais o caminho do momento que nós vivemos, do prazer que sentimos ao jogarmos e não do resultado que é obtido. Você consegue perceber a diferença? Tá certo? Então, a socialização, o prazer que obtemos ao praticar um jogo, ele é maior do que, a importância disso é maior do que o resultado final, né? O produto final que o jogo pode proporcionar. Tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, estamos chegando na reta final da nossa aula, eu vou concluir ela rapidamente jogando na tua tela pontos chaves do nosso encontro de hoje, tá? Olha só, jogo e esporte são manifestações de expressão social e cultural, mas você já percebeu, com sentidos bem diferentes. O jogo existe na vida humana desde os tempos mais remotos e é uma forma de reproduzir e expressar a nossa cultura. Tudo bem? Assim como na vida, o jogo possui o seu lado competitivo e também possui uma abordagem mais cooperativa, né? Não é só competição, também existe cooperação no jogo. E é claro, a sociedade, as influências, né, ali sociais, o contexto social e cultural em que nós vivemos influencia a nossa maneira de jogar e de enxergar o outro. Beleza? Galera, eu trouxe para vocês uma questão super rápida para a gente fazer, tá bom? Vê só. Quando você pega uma prova, principalmente de Enem, por exemplo, ela vai te dar um texto gigantesco. E aí você vai fazer o quê? Você vai direto ler o comando da questão. Então o comando da questão diz assim, segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do ou da. Ah, Girão, não sei o que é fruição. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto, ler o texto. Agora que você já entende mais ou menos o que isso quer dizer, né? O que a pergunta está pedindo para você, você volta lá, faz a leitura do texto e tenta encontrar a alternativa. Quando você vai no texto, você percebe que ele diz assim, o jogo... Opa, estamos então falando de jogo. É uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras dialogadas, livremente consentidas, mas obrigatórias, e dotado de um fim em si mesmo. O jogo é acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Basicamente, galera, esse é o conceito de jogo. E aí, quando você olha para esse conceito, você identifica muito rapidamente uma ideia que eu falei aqui para você, a ideia de ludicidade. Você que é segundo ano já tem que ter isso bem claro na sua mente, né? O que é a ludicidade? É justamente, em resumo, quando a gente faz o que a gente gosta porque nós queremos, né? Porque nós podemos fazer. Então, quando a gente fala do jogo, nós falamos de ludicidade. E aí, quando você olha as alternativas, fica muito clara a resposta para você, né? Caráter lúdico que permite experiências inusitadas, tudo bem? Todas as outras alternativas, elas, letra A, letra B, letra C, elas vão estar muito mais relacionadas ao esporte, à busca pela vitória, né? E a letra E, ela não tem aí uma conexão com essa discussão de fenômeno de jogo ou de esporte. Beleza, pessoal? Na tela, minhas referências, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre jogo, sobre lazer, sobre ludicidade, queria agradecer a vocês, voltar aqui para mim. Minha rede social é o meu nome mesmo, Marcos Girão. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo, fica à vontade. Eu queria te agradecer e deixar aqui, eu faço poema, faço poesia de cordel, eu queria deixar um poema aqui no final, em nome de todos os professores e de todos que fazem a educação de Pernambuco, a escola pernambucana. Deixar um poema aqui de conforto, de aconchego para vocês. Eu queria dizer assim:
Cobrarei juros pelos abraços atrasados, tudo por causa dessa malvada pandemia. Quando ficar no passado essa agonia, eu vou querer um abraço, bem apertado, e exigirei tudo que me foi negado. Te deixo até pagar de forma parcelada, mas eu quero a tua mais gostosa gargalhada. Eu quero poder partilhar do teu convívio e no fim poder dizer com muito alívio que você não me deve mais nada. Um cheiro no seu coração, muito obrigado pela companhia. Até a próxima, fique bem.